Fábio. O Fábio foi a primeira reunião que eu fiz quando eu cheguei na ANER. Ai, que legal. Então, o Fábio Arruda Mortara é presidente da True Sides Brasil e da True Sides América Latina, que é uma iniciativa global para a valorização do papel, da comunicação impressa e das embalagens de papel. Mestre em Administração de Empresas pela FGV, tem título de Master of Science pela Cornell University de Nova York, ex-presidente da Conlatingraph e da Abigraph e da ABTG, diretor da Fiesp, premiado como líder gráfico de Las Américas, 2018, pela Print Association of Florida e Conlatingraph, fundador e sócio-diretor da Paper Express, gráfica pioneira no Brasil nas áreas de pré-impressão e impressão digital. O tema do nosso amigo Fábio Mortara é Por que amamos o papel? E é engraçado porque, de repente, o papel começa a virar vilão, né? Tanto pelo preço, como por várias questões também. E eu acho que tem espaço, e muito espaço também para o papel, né? Nos países desenvolvidos, a gente sabe da importância, inclusive, da revista impressa, né? A gente teve uma palestra aqui com o James, presidente da FIP, que ele deixou claro que a confiabilidade do anúncio impresso, mais do que qualquer outro anúncio. E, além disso, também nós tivemos uma pesquisa da Kantar, que a gente está indo atrás para divulgar aqui na ANER, que o segundo lugar em publicidade e confiança é o anúncio impresso em revista. Então, Fábio Mortara, você está com a palavra. Obrigado, Regina. É um prazer estar aqui com você. Super obrigado pela generosa apresentação. É muito bom rever Joaquim, Pires, o pessoal da Carta Capital também, Amar, enfim, pessoas com quem a gente já tem tido contato e tudo mais. Estamos aqui também com a Heloísa Vidigal, que cuida do marketing dos sites. Acho que é um momento muito gostoso. Eu sei que o nosso tempo é contado, é o objetivo, estamos mirando, né, para 15 horas, né, Regina, e vou tentar apresentar algumas coisas para a gente despertar o debate e iniciar, enfim, a nossa trajetória aqui, né? O papel tem sofrido um bocado, especialmente depois da pandemia, né? E o nosso projeto tem se fortalecido muito no Brasil e na América Latina também, no sentido de mostrar que a verdade é bem outra e que tem, enfim, por isso que é two sides, né? Tem um outro lado que é importante a gente ficar sabendo. Agradeço de antemão a Joaquim, que tem... deixa eu só ir para o início. Pronto. Dá para ver aí bem? Sim. Sim, perfeito. Legal. Então, eu vou passar mais ou menos rápido, tem bastante coisa, mas a dinâmica é primeiro apresentação, depois conversa, não é, Regina? Tá bom. Então, a gente vai explicar por que a gente ama papel, né? A gente fez, a partir de um artigo muito bom da TAP, dos Estados Unidos, desse ano, né? Um elenco de 6 razões pelas quais as revistas impressas trazem, enfim, tem um diferencial muito marcante. O primeiro diferencial é a questão de confiança, né? De confiar. O James falou um pouco disso também, né, Regina? A revista impressa traz, principalmente as de interesse geral, né? E esse trabalho todo foi sempre bem embasado, vocês vão ver aqui todas as fontes, né? Mostram que no mundo em que tem muita fake news, e a gente está vendo hoje em dia quanta fake news existe, o impresso e a revista impressa é uma fonte segura, né, de informações. Essa pesquisa de 2022 da Ofcom News revelou que, deixa eu só tirar aqui, revelou que quando classificadas por métricas como qualidade, precisão, confiabilidade e imparcialidade, as revistas impressas desempenham muito bem, né? Outra questão de revista, então, a segunda questão importante, o diferencial importante do impresso, da revista impressa, é o foco.
né? Quando alguém pega um passatempo da Edcase, né? Está focado naquilo, está tendo prazer naquilo, está passando, enfim, está concentrado naquilo. Então, a revista impressa, o foco é na leitura e na concentração. A revista digital não tem o mesmo foco. E essa pesquisa na Inglaterra mostrou que 58% dos leitores de revistas impressas estão totalmente engajados na leitura. Isso é um baita diferencial, né? E quando a leitura do mesmo material em digital, Regina, só 35% dos leitores, até porque a gente está sempre multitasking, né? Quem nessa reunião, nesse bate-papo aqui, não está dando uma olhadinha no celular, na tela do monitor, no Instagram, ou no seu, enfim, em alguma outra coisa? Nós somos todos multitask, né? E a revista impressa possibilita isso. Mais um slide de foco, né? A gente está ainda no segundo encanto da revista impressa, em papel, é claro. A revista impressa é projetada, editada, com um carinho enorme. Vocês que estão aqui, são editores, sabem o tempo que demora, né? Que vai desde a concepção da reunião de pauta, do projeto gráfico, enfim, para ter uma leitura fluente, né? E esse é o termo que a gente, enfim, traduziu do inglês, mas essa coisa de fluir, né? De linear, né? A leitura na revista impressa é focada em linear, em oposição exatamente ao contrário do que não acontece na revista digital, né? O Ferris Jap é um jornalista inglês que descreve revistas impressas como algo que oferece ele chama de canvas, né? Eu botei tela, mas enfim, um canvas de imagens e palavras, com referências visuais. Você bota imagens, você bota fotografias, você bota textos, você bota desenhos, enfim, você está tendo um senso de progresso no texto e a memorização do local. A gente lembra, né, Joaquim, o local que a gente leu alguma coisa, né? Isso é muito legal do impresso, né? Terceiro, encanto da revista impressa, que ela mexe com todos os nossos sentidos, ou quase todos, né? Você tem o tato, né? Você tem o peso da revista nas suas mãos, o som do papel à medida que a gente vira as páginas, né? Eu tinha até posto farfalhar, mas acharam que era muito botar farfalhar do papel, fica só o som do papel, o prazer visual do design do texto, da fotografia, o cheiro do papel e, para alguns que estão mais habituados, né, Pires, o cheiro também da tinta, da rotativa ou da máquina plana, né? E a experiência multidimensional, né? Que tem, né? Na revista inglesa The Psychologist, o estudo mostrou que revistas podem melhorar, inclusive, a memória e a compreensão de um determinado texto, né? Já sabemos e temos dados que tudo que é texto impresso, a retenção é muito melhor, né? Aí eu não tinha uma palavra legal e aproveitei o quarto diferencial, que é o learning mindset, né? Quer dizer, esses mesmos estudos de psicologia mostram que o impresso tem um mindset mais propício à aprendizagem do que as telas, né? Isso vale para livros, vale também para revistas, né? Voltando ao jornalista Ferris Jabber, as revistas impressas facilitam a formação coerente de um mapa mental do texto, que a gente viu agora há pouco no foco e estamos vendo no mindset, né, das pessoas que leem revista impressa. E as telas interferem na navegação intuitiva do texto e impedem esse mapa mental, né? Então, é muito legal isso do impresso, né? Outra vantagem, a gente também falou rapidamente sobre isso, é desligar, né? Descansar das telas, que são muitas na nossa vida, cada dia mais os celulares, né? Então, a revista impressa oferece exatamente isso, mais tempo longe do nosso celular, da tela digital, cada vez mais dominante na nossa vida, dentro e fora do trabalho, né? Refresco para o cérebro, né? Esse poderia ser o título desse slide, né? E tudo isso é propiciado pela revista impressa, né? Mas a revista impressa é impressa em papel, né? Então, a gente vai ver agora uma questão de ver por que a gente ama o papel, porque a gente vai discutir de onde veio o papel é ruim, aqui é o roteiro que vem aqui pela frente, né? O papel é ruim para o meio ambiente, causa desmatamento, e vamos ver um pouco essas questões todas, e vamos falar um pouquinho antes de quem é Tussais e Tussais da América Latina. Tussais surgiu em 2008, no Reino Unido, para combater o greenwashing, né? Combatemos no mês passado, Regina, 100 vitórias de greenwash, de anti-greenwash, né? E a gente só considera a vitória quando, de fato, o Itaú mudou aquela mensagem. Eu sei, você vai dizer, mas o Itaú já tem uma nova mensagem
de greenwash, mas nós também já estamos de novo no pé do Itaú, né? E do Center Norte e tantos outros, talvez, tem até um exemplo aqui. E, de outro lado, nós vamos mostrar como o papel, a comunicação impressas e revistas, as embalagens de papel, jornais, cartão, embalagem de cartão e papelão são sustentáveis, atraentes e eficazes. Nós estamos em 5 continentes, lançado no Brasil em 2014 e América Latina em 2020. O Martin e o Jonathan foram os ingleses que criaram, o Jonathan segue na direção, o Martin é o chairman, a Kelly cuida de Austrália e Nova Zelândia, o John da África do Sul, a Cat de Estados Unidos e Canadá, e a Heloísa, professor Manteigas, e a nossa equipe valorosa, de México até Terra do Fogo. Essa é a cara de Tussais agora. É uma coisa bacana, que é moderna, Regina, que a gente apoia o desenvolvimento sustentável, né? Enfim, consumo, impressão, produção, insumo responsável e um descarte responsável, somos contra o desperdício, né? A gente tem hoje um grupo grande de gráficas e editoras, né? As 3 das editoras que estão aqui são 3 das 5 maiores editoras de livros didáticos, né? Temos um conjunto grande de gráficas, eu posso contar em primeira mão que a Brasil Gráfica, Pires, que é a maior gráfica de embalagem de papel, acabou de aderir, e no mês passado a Pose Gráfica também é um gigante gráfico, então a gente está muito contente, está fortalecendo, mas nós temos também a Exemplar, que é uma gráfica pequenininha, Regina, lá do interior da Bahia, né? Então, não é só bacanão, grandão, mas tem de todos os tamanhos e todos os tipos, né? Tem até Tubominas, que faz artefatos de papel, tubos e coisas assim, não tem nada a ver com gráfico e editor. Na indústria, no centro, tem as indústrias de papel e celulose, mais ou menos hoje, Joaquim, tem mais ou menos 90% das indústrias que produzem papel para imprimir e escrever embalagens nesse grupo. Depois temos 3 recicladores, 5 fornecedores da cadeia produtiva, a Gomar, que entrou há poucos dias atrás, e 6 associações, a principal delas é a Empapel, que é o pessoal de papelão corrugado. Temos membros colaboradores, de longe, um membro da NER atuantíssimo é o Maurício de Souza, pela colaboração que ele faz, e temos também a Panini Brasil, que tem sempre, junto com a Maurício, fornecendo coisas que representam valor para nós, mas que não é em dinheiro, né? E os membros institucionais, que são muitos da cadeia do papel, da cadeia gráfica, né? Dos livros, né? Enfim, Abril Livros, SNEL, ABL, CBL, enfim, temos também da cadeia da base florestal, né? IPEF, FSC, IBA, a BTCP, enfim, esse pessoal dá uma retaguarda. Temos até uma escola Senai, Pires, a de Campos Gerais, né? E temos o pessoal de Aparas, como a ANAP, a BIPEC de cosméticos, a BIE de etiquetas, e assim vai. E depois temos 31 parceiros de mídia, né? Enfim, a Edcase é com muito orgulho, né, Joaquim? Um parceiraço nosso de mídia. Temos a Bremen Sistemas, sim, a Companhia das Letras, a revista Carta Capital ainda não é um membro, um media member, mas muito provavelmente vai ser em breve, né, Mara? Vamos ver se a gente consegue voltar a trabalhar com vocês. A Veja, que já publicou também algumas vezes anúncios nossos, Senai Editora e SES Editora, tá vendo, Regina? Já são media members nossos, publicam. Você vai lá na livraria do SESI, pega um livro, né, Pires? Tem lá sempre o login no final, o login de Tussais, né? Então é muito bacana. Entrou há pouco tempo o nosso MEI lá do Ceará e a Prensa também, que circula no Brasil todo. O Greenwash é a nossa maior meta, né? Então aí o cartaz da Prefeitura de Águas de São Pedro, agora em junho, a caixa que foi encontrada lá no Rio Grande do Sul, da DEL, e o secador de mãos mostrando o que é Greenwash e o trabalho que a gente tem para combater esse greenwash, né? É onde os membros veem mais valor, né? A gente tem, sobre o papel, a obrigação de, nessa fala que tem aqui hoje, desmistificar algumas coisas. O primeiro mito que tem é que papel causa desmatamento, né? E é muito frequente, inclusive no exterior. De fato, o papel não desmata, né? Nós temos certeza, e tem um protocolo da IBA que diz que 100% do papel que é produzido no Brasil vem de árvores cultivadas, né? Hoje em dia, 1 milhão de árvores são plantadas em áreas equivalentes a 500, 600 campos de futebol, inclusive são plantadas em mosaico, não é? Você preserva a mata original, a mata nativa, e planta nos espaços em que são 9
1,5 milhões de hectares de florestas cultivadas, 6 milhões de hectares preservados, sendo 3 apenas para celulose e papel. É pouco, né? O resto é para um monte, para construção civil, para siderurgia e para um monte de outras coisas, né? Adianto que o Brasil assinou o Protocolo de Paris, muitos de vocês devem saber, alguns anos, acho que 2015 ou 2017, dizendo que ia plantar 12 milhões de hectares, Regina. Então, falta muito ainda, né? Quer dizer, a indústria toda tem 9 milhões e meio, né? Isso aí falta, tem espaço, vocês vão ver daqui a pouquinho que tem muito espaço, não vai tomar nenhum espaço de alimento ou de qualquer outra coisa, né? Segundo mito que a gente combate é que florestas plantadas são ruins para o meio ambiente. O fato é que manejo florestal sustentável preserva a biodiversidade e protege a floresta para gerações futuras, né? A gente acabou de ver que para cada hectare plantado tem 0,7 hectares preservados pela indústria, né? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? A grande parte da utilização é pecuária, né? E a área total cultivada para celulose é 3,4 milhões de hectares, ou seja, muito aquém. Lembro que tem 22 milhões, hoje no Estadão fala enfim, em uma quantidade muito maior de hectares de pastagens severamente degradadas, ou seja, plantar floresta não tira um grão de milho de alimentação de ninguém, ou de soja, ou de qualquer outro alimento das pessoas. Quer dizer, dá para fazer tudo e essa área é pequena, né? Fora isso, com o progresso da produtividade, vocês estão vendo que tem aí, ninguém produz tanta celulose por hectare por ano como um país chamado Brasil, né? Então, estão aí os dados de 80 e 19, tanto para celulose de fibra curta, que é do eucalipto, com celulose de fibra longa, que é o pinus. O Brasil é campeão, né? Como em tantas outras coisas. A biodiversidade está super preservada, como mostra o caderno de biodiversidade desse ano da IBA, e tem, enfim, um monte de mamíferos e aves que são preservados, os corredores ecológicos que vão melhorar, né? Vão, enfim, ajudar a preservar isso, né? O desenvolvimento e a organização do setor de base florestal competem com os melhores do mundo, diz a Embrapa, não sou eu que digo, né? E ela segue aqui, não dá para, é muita coisa, mas, enfim, a gente tem uma ampla retaguarda acadêmica, fatual, para mostrar que o Brasil é muito bom e faz muito bem essa parte, né? Quarto mito, que a produção de papel é uma das principais causas de emissões globais de efeito estufa. Bullshit, né? Na verdade, a maior parte de energia usada na produção de papel é renovável e o consumo de carbono fóssil pelo setor é surpreendentemente baixo, né? Lembrando que a árvore é uma máquina de sequestrar carbono, né? Quase 50% dela é carbono, né? Quando vocês receberem essa apresentação, tem esse cliquezinho, esse botãozinho para apertar para explicar melhor isso, né? E o ser humano não conhece, Joaquim, nenhuma máquina melhor para mitigar efeito climático do que alguma coisa chamada árvore, né? Então, pô, é tudo de bom, né? E sai dessa árvore o papel que é maravilhosamente usado para revistas, livros, jornais e tantas outras cadernos, tantas coisas importantes, né? Florestas plantadas de eucalipto sequestram carbono da atmosfera, está cheio de estudos, nosso site tem um montão, trouxe só um, e as fabricantes de papel e celulose usam 89% da matriz do setor é renovável, né? Quer dizer, isso é bárbaro, né? Também dá uma certeza. As fábricas de celulose, só de celulose, Pires, são carbono negativas, né? As que são integradas, celulose e papel, não são, mas são muito próximas disso, né? Quer dizer, em virtude também dessa questão de o próprio licor preto, o próprio biomassa, né, que vem da floresta, servem de energia, né? Fornecer energia. Quinto mito, somente papel reciclado deve ser usado, né? Na verdade, a fibra virgem é fundamental, né? E as árvores cultivadas de forma sustentável são necessárias para manter o ciclo do papel, né? Pouca gente sabe que no Brasil 70% dos papéis são reciclados. O Brasil tem a cadeia logística reversa pronta, né? Na verdade. É maravilhoso, fora o que gera renda para uma população imensa, né? Eu não tenho esse número, mas a ANAP tem, eu acho que são alguns milhões de pessoas, né?
é maravilhoso. Depois do alumínio, nós temos isso pronto, temos que falar de boca cheia. Se aquela revista, depois que foi utilizada e tudo mais, ela vai estar numa pilha como essa, que tem aqui na fotografia, pronta para ser reutilizada. É maravilhoso isso, né? Quer dizer, isso é uma pegada maravilhosa, e o Brasil está muito perto de outros países também, né? Depois do alumínio, como eu disse, só já tem o papel. E na embalagem, 80%, né? Quer dizer, é um negócio que é muito bom. A produção de papel não consome uma quantidade excessiva de água, na verdade, né? Aqui já falamos, enfim, das florestas plantadas, estudos de Embrapa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diálogo Florestal e outros, mostram que, enfim, é altamente viável, não tem nada de secar solos e tudo mais. Para você ter ideia, Pires, outro dia o Chalca lembrou que na Suzano tem áreas que já produziram 5 safras no estado de São Paulo, uma atrás da outra. Então, é óbvio que não acaba com o solo, né? Se aquela mesma área produziu mais ou menos 7 anos, né, cada safra, de eucalipto, eu chamo de safra mesmo, de colheita, né? Quer dizer, não tem, ninguém está estragando o solo, né? Da água captada, só 0,3 fica no papel, o resto ou volta para a origem ou evapora, né? E o sexto mito é de que a comunicação eletrônica é melhor para o meio ambiente do que a comunicação impressa, né? O fato é que a comunicação eletrônica tem impactos ambientais bem grandinhos. Está aí um data center, né? São muitos. Quando a gente diz salvei na nuvem, né? Você está salvando em algum, provavelmente o seu backup, o seu arquivo, seja o que for, num data center imenso, está o cara de bicicleta aí percorrendo, e não sou eu que diz, é o Greenpeace diz que isso aí, nós consumimos com a parte de TI mais ou menos 7% da eletricidade do global, né? E Yale diz que isso aí equivale, a área de TI, os data centers, equivale a mais ou menos o consumo da indústria de aviação, antes, pré-pandemia, mas provavelmente esse número não deve estar muito diferente agora, né? Fora o que tudo que a gente está usando, tudo que a gente tem na nossa mão e está olhando agora, tem resíduo difícil de reciclar. Plástico e metal pesado são quase 54 milhões de toneladas no planeta ano. Quem se interessar mais tem esse Global E-Waste Monitor que mostra melhor. Sétimo mito, apenas as mídias eletrônicas são suficientes para o ensino. Né? Está aí o garoto alegre com lápis e papel, mostrando que a mídia impressa sempre será indispensável no ensino de boa qualidade. E quem fala isso não sou eu, é o pessoal da Declaração de Stavanger, de 2018, 2019, né? Mostrando com dados de mais de 100 mil alunos participaram, Pires, desse estudo, mostrando que os leitores impressos leem mais rapidamente, têm menos fadiga mental e ocular, têm mais facilidade de concentração, né? Pode ver essa moça aqui, e apresentam níveis mais elevados de compreensão de texto, né? E o PISA, também recente, 2021, está aqui, o texto é longo, não vou falar, mas confirma isso também, né? A retenção é muito melhor, o desempenho é muito melhor. Esse estudo, agora de março do ano passado, mostrando também, né, que os pesquisadores da Universidade de Tóquio, no Japão, fizeram um teste, botaram 40 alunos, Regina, com dispositivos digitais e 40 alunos com cadernos e blocos de anotação. Adivinha quem gravou mais e melhor as aulas, né? Foram os alunos com blocos de anotação, enfim, que tinham a coisa física na mão, né? Contra o vício digital, recomendamos muito a leitura do livro do Michel Demorger, que é mais radical, é um neurocientista francês, que fala do dano que essas telas causam, especialmente em crianças de até 6 anos, né? Oitavo mito é de que o digital é o meio de comunicação preferido. Na verdade, as pesquisas institucionais mostram que muitos consumidores valorizam a comunicação baseada em papel. Está aí a pesquisa de hábitos de leitura feita pelo Instituto ProLivro, CBL-SNEL, mostrando que os que leem livro, 67% preferem livro em papel, né? E 16% tanto faz, né? Só 17% preferem ler livros digitais, né? Então, enfim, dados recentes brasileiros mostram que quem lê gosta de ler, preferencialmente no impresso, pelo menos no caso dos livros, né? As mídias eletrônicas são mais eficazes nas vendas? Nem sempre, nem sempre. Não é bem assim. A mídia impressa aumenta as vendas, né? Nós temos estudos, esse é um de marketing direto, físico, né? Recente, de um estudo de 2021, mostrando que o retorno do investimento na propaganda, isso é bem interessante, Joaquim, depois se quiser, a gente tem um estudo mais detalhado para os que captam anúncios, Regina, isso vale provavelmente também para
como o marketing direto no Brasil não é tão desenvolvido, isso provavelmente vale para anúncio impresso, né? Tem um retorno mais interessante. É óbvio que se for no mix de comunicação, é melhor ainda, né? Esse artigo de 2020 mostrando que catálogos estavam começando a voltar, né? Em muitos casos está voltando, tem o caso da JCPenney, né? E a gente sabe que no mundo digital a comunicação eletrônica e impressa coexistem e são enfim, são muito complementares e que fortalecem muito o mix de marketing, né? Eu vou aproveitar o embalo e falar um pouquinho do nosso combate ao greenwashing, né? Mostrando que a gente tem, enfim, pesquisado mundialmente mais de 3.200 empresas, em geral são telecoms, são doidos para fazer greenwashing, mas as empresas financeiras, a gente falou de Itaú, tem Bradesco, tem um monte de outras, mais de 2.000 tinham greenwashing identificado, vocês veem a proporção, né? Mais 930 mudaram as mensagens, 46% de taxa de sucesso. O Brasil, ano passado, fechou com 52% de sucesso, né? A gente tem um material vasto de infográficos, como esse da esquerda, ou de fact sheets, ou de posts como esse da direita, mostrando o que é greenwashing e alertando as pessoas e orientando as pessoas, né? Esse material todo está super disponível para quaisquer das pessoas que estejam aqui conosco, né? A gente tem um e-mail específico para denúncias, que é o gw@tudscience.org.br, é anônimo, a gente preserva, Pires, a identidade do denunciante. Ainda outro dia mesmo, você viu um greenwash, mandou para a gente tem controle, sabe que foi você que indicou, mas a gente não fica, em momento algum, a gente divulga. Mesmo os que fizeram greenwash, Joaquim, a gente não divulga só internamente, porque não tem sentido ficar cantando de galo. Olha, FEComércio mudou a página, o landing page da FEComércio, né, que estava cheio de... Porque não interessa, quer dizer, não agrega nada e a gente mantém isso internamente, né? A campanha de formação Love Paper segue muito forte, estão aí as revistas Economist em 3 línguas, né? Francês, inglês e alemão, nesses países todos que estão aí, divulgando a campanha, enfim, intensamente. Os tabloides, jornais britânicos, né? Continuam publicando. A nossa campanha no Brasil e no mundo todo já está nessa terceira fase, que é papel e biodiversidade. A primeira fase são esses 3 primeiros, são sempre anúncios muito diretos, né? Enfim, e a gente já está falando da questão da biodiversidade agora. Já falamos de amar papel é fácil, escolher o papel pela reciclagem, as árvores, e o próximo é a questão do carbono, né? Do sequestro de carbono. Agradecemos muito, Mara, a Carta Capital pelos anúncios que ela tem feito, a Edcase por todos os anúncios que tem feito, Joaquim, a Pais e Filhos, que tem publicado, Regina, com bastante regularidade, não sei se tem gente da Pais e Filhos aqui, as revistas das Abigráficas regionais, a revista O Papel, que é do próprio setor, a revista Atenção, lá de Bauru, enfim, a revista La Prensa, que circula no Brasil inteiro, tem publicado muito. Já tivemos anúncios e esperamos ter novos, com apoio da NJ, em jornais como o Globo, Valor Econômico e outros, né? Sempre com o logotipo, nesse caso, não da NER, mas da NJ, em jornais do Brasil todo, né? Vocês estão vendo aí, de Alagoas até Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, e também temos uma produção grande de posts para embalagens, tissue, cadernos, institucional. Em breve vão ter, né, Heloísa, também posts para a área de publicidade promocional, né? A gente tem também posts específicos sobre os temas que eu falei, em português e espanhol, por causa dos sites da América Latina. No site Love Paper tem muita coisa para a criançada, cada vez mais acessado. Na área educacional, enfim, a nossa grande bandeira tem sido o trabalho que esse senhor Baixinho, que tem um estúdio poderosíssimo e maravilhoso, que essa é a foto histórica, a nossa 2017, lá com o Rodrigo Paiva e o Scortese, né? Enfim, em que a gente começou esse trabalho e foi um barato, Joaquim, ele ficou encantado, né, o Maurício, e até hoje, né, quer dizer, enfim, a gente já são, enfim, montanhas de histórias, essas são das primeiras, né, está aí o Cebolinha conversando com o amigo dele da origem das coisas, sempre com uma pegada bacana, moderna,
contemporânea educativa, né? E já são, enfim, até hoje, mais de 49 histórias até setembro, 4 de outubro, 50 histórias, mais de 44 milhões de leitores impactados. Está aí o Franjinha indo para a biblioteca, ele é o intelectual da turma. Tem meses que eles põem até em 4 revistinhas, né? E vão para a casa dos leitores, vão para as ainda existentes 5.000 bancas e tudo mais, né? O Tussais tem também esse booklet de atividades para amar papel. Está aí o Lucas Ilian, filho do Michel, da Alfagrafes, que adorou o material. São 30 e tantas páginas com enigmas e passatempos relativos ao papel. Brigadíssimo da indicação, Joaquim, a menina que fez ao máximo, e ficou muito bacana. O Acertões Editora tem publicado nos 600, lá de Goiás, tem feito publicação, são 650 mil livros, 3, 4 pessoas que virem essa terceira capa do livro, das 10 razões para amar papel. Está aqui a Lê, influencer digital, com 150 mil seguidores, dizendo como é bacana o caderno da Jandaia. Sempre tem uma página do site, de love papers do site, mais de 1 milhão de cadernos, 4 milhões de pessoas impactadas, os papéis cadsais da Jandaia, né? Temos publicações, a principal nossa publicação é a impressão em papel, mitos e fatos. Quem quiser está no nosso site, está disponível, acabou de sair a edição. Nós adaptamos, Regina, da edição inglesa, que acabou de chegar, né? E temos muitos infográficos como esses, de visual bacana, gostoso, alegre, colorido e cheio de conteúdo, né? Que podem ser, enfim, personalizados pelos membros patrocinadores. O mais recente nosso é esse Fabricação de Papel, e agora tem mais 2 outros novos. Temos os fact sheets, que são artigos mais técnicos, né? E temos uma revista, né, Regina? A The Page, que a gente lançou uma edição esse ano, né? A gente tem anos que tem 2, tem anos que tem uma, e pretendemos lançar uma edição ainda no final do ano, começo do ano que vem, sobre sustentabilidade. Essa aqui é sobre greenwash, tem um projeto gráfico bem bacaninho. Olha como melhorou, Regina, você que entende muito, né? Da edição anterior, que é essa aqui de agosto de 2021, para essa aqui que foi junho, né, Luísa, de 2022, né? Ficou muito legal e é uma revista com artigos gostosos sobre os membros e tudo mais. Fechamos o ano passado com 34 milhões de impactos, né? E a equipe, o trabalho do site é feito por uma equipe, na verdade, né? Estou sendo só aqui embaixador, que é composta pela Luísa, que está aqui conosco, que é diretora de comunicação, o professor Manteigas, diretor técnico, a Simone, que tem no background dela USP e Senai, e vem da BTG, faz a coordenação, a Samara, que tem pós na SPM, faz a comunicação e as palestras para crianças, a Tainá faz o anti-greenwash, e o engenheiro Osiel Franquini é o nosso consultor, para não deixar a gente falar besteira. Super obrigado, e com isso eu encerro. Em tempo recorde, hein, Regina? Você duvidou, né? A Regina duvidou que eu ia fazer. Eu falei, nossa, corta isso aí, meu, tem muita coisa. Ela mandou cortar, eu falei, não, deixa por mim. Tem muita coisa, mas é incrível. É um trabalho muito bacana, né? É um trabalho muito legal. Não abriu para perguntas? Já pode perguntar, Regina? Pode perguntar, Joaquim. Eu só estava fazendo um elogio, mas já que eu fui o primeiro, vou continuar falando. Na verdade, é assim, né, Fábio? Eu acho que a questão do papel, ela passa por uma série de questionamentos atualmente, né? E esse é o grande trabalho da Two Sides. Eu lembro que bem no começo do Covid, acho que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, começou a rolar uma história de que o papel transmitia. Eu falei, isso vai dar uma merda, porque era coisa ali que pegava muito livro, revista, livro didático e tal, que no manuseio de várias pessoas daquele mesmo exemplar, o papel seria um dos agentes de transmissão do vírus. Sei lá o que aconteceu, que abafaram isso, ninguém me falou mais nada sobre esse assunto. Mas isso poderia ter sido realmente um problema bastante sério, né? Em relação às empresas, como é o caso do famoso caso do Itaú e outros tantos de greenwashing, na verdade, é um álibi que os caras arrumaram para economizar, né? Acho que isso é muito claro, né? Para deixar de enviar extrato, para deixar de enviar fatura, para deixar de enviar boleto e fazer tudo de maneira eletrônica. Só que acabaram usando um caminho
pensando no lado positivo para eles em termos de custos e de tudo mais, mas falando mal do processo como um todo e sendo uma coisa muito... Eu ia falar denegrir, mas não pode usar, mas tem que tomar cuidado na hora de a gente falar alguns termos específicos, que isso é muito sério. Então, mas assim, realmente era uma questão muito relacionada ao que o papel podia ou vinha causando na natureza, né? Eu vou falar uma última coisa e já passo para as perguntas aí. Eu tenho 2 filhos, um de 19, que aliás faz aniversário hoje, faz 19 anos, e minha filha tem 14 anos. E eles estudam numa escola, que é a Escola da Vila, que tem muita preocupação com essa questão social, com a questão de sustentabilidade, com a questão de, enfim, de assuntos mais relacionados à sociedade e tudo mais. ESG é um assunto que está muito forte nas empresas e também nesse tipo de educação e tal. E, mesmo assim, existe uma desinformação por parte desta geração dos menores, né, dos médios menores, em relação a qual é a realidade do uso do papel na nossa indústria, né? Essa geração acha sim que o papel é prejudicial. Essa geração acha sim que o papel destrói florestas, destrói árvores e é uma coisa negativa. Então, quando a gente vê essa riqueza de campanhas da Two Sides em revistas, em jornais, até mesmo nas revistas do Maurício de Souza, que acabam pegando uma parcela muito específica desse tipo de público e tal, é um alcance limitado, né, Fabio? Porque o que eu acho divulgar esse grande trabalho da Two Sides na mídia tradicional, jornal, revista e outros meios, você está atingindo um determinado público. O que eu queria entender é se tem por parte da Two Sides um movimento, por exemplo, de levar esse super material que você apresentou para a gente para escolas, mas de uma maneira mais aberta, com um leque de abrangência efetivamente significativo. Porque se for um trabalho de formiguinha, não vai ter resultado. Tem que ser um trabalho realmente de abrangência em termos de alcance de escolas, de prefeituras, de colégios municipais, estaduais, seja lá o que for, particulares e públicos, porque esta geração não sabe de nada do que a gente está falando aqui. Essa geração continua achando que o papel é prejudicial, que o papel prejudica a natureza, que o papel não é sustentável e tudo isso que a gente vem acompanhando assim no dia a dia. E aí eu queria saber de você isso, assim, qual que é o trabalho que já existe dentro da Two Sides ou que está planejado da Two Sides fazer para levar essa informação num alcance maior e mais efetivo. Beleza, Joaquim. Bom, sua pergunta enseja, Regina, quase uma nova apresentação, viu? Ele que está me provocando. Primeiro, da questão da pandemia, de fato, isso afetou muito o setor, né? Two Sides tem um infográfico, um fact sheet, na verdade, mostrando que a contaminação é mínima, né? Os ingleses logo fizeram material, que a gente logo traduziu. Isso prejudicou, sim, o setor, né, Joaquim? Você sabe disso, quer dizer, isso mexeu, muitas pessoas estavam com medo de, enfim, prejudicou jornais, prejudicou revistas impressas e no mundo todo, só que no resto do mundo voltou muito isso e no Brasil é que está demorando um pouco mais. Na parte de mudança de mentalidade, a gente tem focado muito os educadores, né? A gente fez agora, em 2 de junho, Joaquim, um evento com 4.000 profissionais de educação, mostrando a relevância do impresso para a aprendizagem, né? Era focado em aprendizagem e não nessa questão de desmatamento e papel ruim para o meio ambiente, mas, de qualquer jeito, tem que falar com o educador, para que a coisa se expanda de forma muito maior, né? Não adianta ficar só de nós para nós mesmos, como você bem falou. Além disso, a gente tem um trabalho, por exemplo, que a gente fez com 12.000, com a editora Moderna, Ogra e International Papers, Silvamo, para 12.000 profissionais de educação de escolas particulares. Esses caras das 3 editoras de livros didáticos, eles têm, Joaquim, o acesso aos educadores, né?
você tem que pegar o educador da escola da vila, já que você citou o nome, e fazer a cabeça dele. Aliás, estão super disponíveis. Fizemos há não muito tempo atrás, o professor Manteigas, principalmente, fez para uma escola no Butantã também, que tinha um membro de Tussais, que os filhos estavam lá e chegavam em casa dizendo, pai, o pai é reciclador, diz, pai, você está reciclando papel faz mal para o meio ambiente, né? Quer dizer, né? Então, uma escola que tem até o nome enfim, de um educador famoso, eu me esqueci o nome agora. Mas, enfim, no Butantã. Então, quando você precisar, em vez de ser o Joaquim, pai de educandos, né, de corpo discente da Escola da Vida, quiser e tiver chance, a gente está super disponível. Né? Então, o nosso foco tem sido educadores, não sei se a Heloísa quer completar com alguma coisa que eu esqueci, mas é a única forma da gente conseguir ter uma amplitude maior. Né? Esses 4.000 profissionais de educação saíram com a ideia diferente do impresso no dia 2. Né? Enfim, a gente teve esse número esplêndido junto com a revista Educação, inclusive, que é enfim, o pessoal que também tem uma revista, né, que tem um acesso muito grande nessa área de educadores. Né? E o terceiro ponto são os múltiplos lugares, quando vai o canudinho de papel, nos 90 milhões de canudinhos, que tem Love Paper e Tussais, Joaquim, feitos pela Plastifam, um membro de Tussais, quando vai no verso dos cupons da Regispel e da Hoje, são 3 bilhões de cupons com o loginho de Love Paper, com o site, né, com o QR Code, seja o que for, são formas simples, mas que tendem a capilarizar mais. Né? É lógico, você vai dizer, se enfim, um grande influencer estivesse falando bem do papel, talvez ainda impactasse muito mais gente. Né? Mas não chegamos lá, mas se tiver uma boa dica, aceitamos. Né? Não sei se a Heloísa quer completar com alguma coisa, ou Samara. Estão aqui com a gente também da equipe? Não. É o esforço de toda a cadeia produtiva, e acho que as revistas se enquadram nesse processo, que vão fazer com que a gente consiga fortalecer cada vez mais esse projeto. A gente está muito aberto, temos conversado, o Joaquim já é membro, divulgador de Tussais há muito tempo, né? E a gente convida todos os editores de revista para fazerem parte dessa rede, e a gente está super aberto a estar dividindo com vocês e ouvindo vocês em sugestões para que a gente possa ser cada vez mais eficiente. Então, Regina, se a gente pudesse, enfim, em algum momento estar mandando você um questionário, quer dizer, uma pesquisa, 5 perguntas para os editores, para que eles nos ajudassem a enxergar ou produzir ou preparar materiais mais adequados que a gente possa estar dividindo, né? E acho que é muito importante... Então, Heloísa, é assim, o Joaquim, ele coordena a comissão de logística. A gente já fez uma pesquisa, estamos soltando agora. Eu acho que assim, pode centrar no Joaquim, né, Joaquim? Você implementa isso junto com o Demetrios na comissão de logística, a gente joga isso para os editores, eles preenchem e aí a gente te devolve, pode deixar. Perfeito. E a gente também convida, a NER já é co-realizadora, né, desse evento que vai acontecer em 8 de dezembro, voltado para publicitários, cujo objetivo é justamente mostrar que o impresso faz parte do mix de comunicação e ele continua sendo importante e imprescindível. Daremos notícias. Joaquim, está respondido? Sim, está respondido, muito bem respondido. Certo, ok. Perguntas? Pergunta não, eu só queria fazer uma colocação aqui. Fábio, você lembra de um vídeo que você passava nas palestras, principalmente lá no Senai, do pessoal lendo o jornal dentro dos carros, que o cara perdia, ele não olhava para fora do carro e acontecia as coisas mais loucas. Eu ia passar esse vídeo aí de novo. Eu cheguei a usar em aula isso, falando de papel. É bárbaro, é bárbaro. Foi a One Infra que fez, é bárbaro, né? O cara numa limusine, né? Os editores eram grandes anunciantes, né? É muito legal. Eu mando para a Regina também.
É um Tem vídeo uma hora que o bem humorado, motorista né? tira a calça e a mulher nem vê. É uma coisa doida, umas coisas muito loucas lá. Bem legal isso daí. E uma lembrança também do que você falou, Fábio, nós tivemos, você estava lá, eu estava na mesa discutindo em 2014, acho que foi 16, com o Frank Romano. Você lembra disso? Que o Frank, nós estávamos debatendo com o Frank Romano, e ele falou que nos Estados Unidos, uma pesquisa nos Estados Unidos dizia o seguinte, né? Que os livros digitais significavam algo perto de 10% da venda total de livros nos Estados Unidos. E desses 10%, as pessoas que compravam e começavam a ver e gostavam do livro, 70% compravam o livro impresso. Ele acabava comprando o livro impresso para ler, porque é muito mais prazeroso, né? Isso daí é um dado importante também. Ô, José Pires, eu me lembro muito bem de uma palestra do José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, e que ele disse o seguinte, que ele já viu muitas pessoas chorando sobre a página de um livro, mas ele nunca viu uma pessoa chorando sobre um disco rígido. Verdade. Então, Boa. Adorei essa. Essa eu adorei. De José Saramago. Maravilha, apenas Saramago. Regina, Demétrios, acho que... Demétrios, por favor, Demétrios da Carta Capital. Fábio, acho que um problema que a gente tem, eu até ouvi aí os colegas falando, né, o José Pires e tal, o Joaquim, assim, quando a gente compara com o livro, eu acho que o argumento do papel, ele ainda é muito importante, e ele reflete tudo isso que vocês acabaram de descrever, uma maior atenção à leitura, uma permanência do conteúdo dentro da sua casa, etc. Mas quando a gente vai para a revista, não me parece ser apenas uma questão só geracional, né? É óbvio que as pessoas com maior idade ainda entendem a importância do papel no meio revista, mas a gente percebe uma resistência de uma maneira mais massificada. E aí o problema não é nem ambiental, é um problema cultural também, sabe? Que remonta ao argumento que o Joaquim colocou, que é essa formação aí de leitores e talvez a sensibilização deles. Então, acho que o nosso problema, quando a gente fala de revista, vai além do livro, porque habitualmente a revista ela é considerada um produto descartável, ao passo que o livro não é, né? Como que vocês lidam com isso? Tem algum argumento, alguma forma de tentar defender esse nosso formato sob essa perspectiva? Voltando, obrigado pela ótima pergunta, dá de novo, né? A Regina fica brava comigo, porque isso daria de novo Não brava com nada. Apresentação. Mas estou brincando. Mas, olha a fama. Depois que a gente fez aquele... Fábio, depois que a gente teve aquele café com a repórter a Thaís Itachi, nossa, fazer a matéria do professor... Foi genial aquilo. Foi muito legal. Que jeito! Depois daquele... Então, Demétrios, tem aquelas 6 razões desse estudo da TAP, depois eu passo para a Regina o próprio estudo da TAP, então naqueles slides eu tirei, está tudo já destrinchado em português, e tudo mais, aquelas 6 razões, o foco, a confiança, o mindset, né? Quer dizer, esses são argumentos imbatíveis para a revista impressa, e aquele artigo é para revistas impressas, né? Comparando sempre, né? Quase todos vocês têm a revista impressa e a digital, né? Por que a impressa, né? Esse é o número 1. Número 2, a gente pode buscar mais dados, né? Mais vídeos como esse que eu vi, que o Pires lembrou. Enfim, tem um arsenal verdadeiro, não só no site de Two Sides Brasil, como Two Sides North America, como Two Sides UK, como Two Sides Germany
e França, e Itália, e Países Baixos. Enfim, tem muita coisa, muito material, né? Mostrando toda a questão de retorno, de investimento no mix de comunicação e tudo mais, né? Quer dizer, dá para fazer um compacto enfim, compactar essas coisas. Eu acho que talvez a gente ainda pudesse ter, né, Luiz, um material mais específico sobre um fact sheet ou um infográfico resumindo isso tudo, né? Acho que a tua pergunta vale para isso. Mas o primeiro convite é esse artigo da TAP, que ensejou o material que a gente apresentou hoje nessa apresentação que a gente apresentou hoje, e no nosso site, você passando por aqui o seu e-mail, a gente pode também, ou depois eu pego com a Regina, te municiar com mais materiais, né? É muito Sim. importante isso. Agora, você percebe, Fábio, em algum lugar, o crescimento, em algum segmento, um crescimento do impresso para produtos periódicos? Mesmo que seja uma coisa de nicho, você conseguiria elencar? Eu tenho vindo aos cafés da ANER sempre que eu posso, que são maravilhosos, e já vi, por exemplo, enfim, Pipons falando da revista Sorriso. Eu sei que são revistas de nicho, né? Enfim, eu sou assinante de algumas revistas de nicho, sei lá, de criação de determinado tipo de animais ou coisa assim. Essas revistas estão muito bem, obrigado, né? Quer dizer, as revistas de nicho vão muito bem, obrigado, né? Isso a própria ANER tem mostrado, né, Regina? Sei lá, a turma do golfe, a turma dos barcos. Você deu um excelente exemplo, porque o Rodrigo Piponzi, da MOL, da editora MOL, ele é um case de sucesso com a revista Sorria, que está em todas as farmácias do Agarraia, né? Você chega lá, você tem a revista, e ele fechou 50 milhões, acho, eu não quero falar o número errado, em doações. De doação. 50 milhões. 50 milhões. Da venda das revistas impressas. Mas o Pacioric, por exemplo, né, Regina? O Pacioric do Bolt lá, que tem aquela feira de barcos, tá? Lógico, trabalha com... o Hernani, sim. Hernani Pacioric. Quer dizer, vai muito bem. A revista Náutica, isso, estava tentando lembrar o nome. Quer dizer, essas de nicho, especialmente nichos sofisticados, a revista do Golfo, a revista dos cavalos de sei lá o quê, né? Sim, e de conteúdo atemporal, né? Diferente de uma semanal de informação. Exatamente isso. Sim, Joaquim, fala. Exatamente. Deixa eu falar um pouco disso aí, isso é bem o meu dia a dia aqui. Mas tem dois segmentos que continuam bem fortes, na verdade, né? Um segmento é o do produto que precisa ser impresso, que é revista infantil de colorir, revista infantil de atividades e revistas de passatempo, como a gente faz aqui. É realmente um segmento que continua muito em alta, vendendo muito bem e tal. O outro segmento, que está no outro extremo, são exatamente essas revistas nichadas. Revistas técnicas, revistas voltadas para públicos bem específicos. Fala aí. Não, eu quero aproveitar que o Guilherme Terra está aqui, ele é da Piauí. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que tem 30 anos de idade, ela é geração digital, mas ela coleciona a Piauí impressa. Você vê que bacana? Ela compra a Piauí, ela lê a Piauí e ela coleciona a Piauí. Eu também coleciono, Guilherme. Ela ama a revista Piauí. Você vê, é isso. Claro, então não vai ser digital, não, eu quero a Piauí impressa. Então, assim, a gente distribui aqui na Edcase alguns editores segmentados, né? A gente representa alguns distribuidores na distribuição de bancas e também na distribuição digital. E, assim, são tipo 30 editores. É muita revista segmentada que ainda está presente no mercado, que tem ali a sua função e o seu papel dentro daquele nicho específico. E quando você pega mercados americanos, ou mercado americano ou mercado europeu, por exemplo, é uma loucura o que tem de revista impressa, né? Você vai nas grandes livrarias fora do Brasil, é um negócio louco, que é ali que você vê que temos futuro. Só um pouquinho, a morte da Rainha Elizabeth, só assim, revistas e jornais impressos no Reino Unido. E as pessoas se degladiando nas bancas para comprar a People, para comprar a etc, etc. Todo mundo... Que é para guardar, né? É de coleção. Até a Vogue fez um especial da Rainha Elizabeth, impresso, as pessoas comprando. Sabe? Então, assim, eu mesma comprei uma que veio de lá de fora.
Que compra para guardar, é um documento, né? É uma Justamente, recordação, entre aspas, né? Então, assim, no meio desses dois setores que eu comentei, até aqui, ó. é isso, é perfeito, que chique. É. No meio desses dois setores, tem o mercado que realmente sofre com o digital e com a transição do consumo de informação para o digital. Como as revistas semanais de informação, como as revistas semanais de fofoca ou de novela, esse tipo de coisa, que foram assim praticamente dizimadas no mercado. Hoje tem realmente só as boas, as melhores que ficaram, porque conseguiram ainda definir um modelo de negócio que se sustenta. E outros tantos segmentos, até mesmo segmentos que a Edcase participava, como fortíssimo segmento de artesanato, fortíssimo segmento de receitas, não existe mais, acabou. Porque aí realmente são segmentos que deixaram de fazer sentido dentro dessa operação. Mas outros tantos continuam e continuam muito bem. A gente tem um problema tão sério quanto o problema da questão impresso e digital, que é o problema de distribuição. Se a gente não tivesse o problema de distribuição no Brasil que a gente tem hoje, a gente estaria muito mais saudável. Se a gente não tivesse perdido uma distribuidora nacional com abrangência e com capilaridade, como era a DINAP, o mercado todo estaria mais saudável hoje, né? A gente tem tentativas muito importantes de se manter uma distribuição nacional com abrangência, com capilaridade, mas assim, que não chega aos pés do que a gente tinha antes da pandemia ou antes alguns anos atrás. Isso realmente prejudica o mercado como um todo. Eu queria só fazer uma observação, Joaquim, que é assim, é interessante, né, que se a gente começar a avaliar o comportamento do brasileiro, fica muito assim, ou é isso ou é aquilo. E, de repente, o papel e o digital é como se fossem dois partidos políticos, ou é o digital ou é o impresso. A gente tem que escolher um ou outro, quando, na verdade, o papel e o digital eles convivem muito bem, e cada um tem a sua escala de valores. Exatamente. Eu acho que é isso, assim, é muito interessante, isso é muito típico, a gente sente isso no brasileiro, ou é aquilo ou é aquilo, se você não for isso ou aquilo, você não é nada. Então, assim, por que eu não posso conviver com o impresso? Eu estou cheio de livros aqui, de revistas, eu tenho uma coleção da Vogue maravilhosa, sabe? Por que eu não posso conviver com a revista impressa, tudo é polarização. Impresso, e posso também ter meus livros digitalizados no meu tablet, e posso também ter revistas digitalizadas. Sim. Né? Por que convivem não? em harmonia, sem dúvida. Não? Eu me lembro até hoje que, quando abriu, mudou a tinta da revista, ela imprimia e mudou a tinta. E aí alguns leitores começaram a reclamar, está estranha essa revista, deve ser o cheiro, isso, aquilo. O leitor percebe o cheiro, a mudança, essa adaptação toda. Então, assim, não existe isso, e é esse radicalismo que incomoda, né? É o seguinte, é papel? Esquece, só quero digital. É revista? Digital? Não quero. Se não for impresso, eu não quero. Eu acho que encontrar esse caminho do meio para a sobrevivência desses dois mercados, né? Cada um dentro das suas descobertas, como o Joaquim estava dizendo, né? O que de fato cabe, o nicho, o assunto atemporal, aquilo que você não vai encontrar na internet de jeito nenhum, né? Por mais que você procure, sabe? Eu acho que esse meio termo aí que precisa ser... Ou não vai encontrar organizado como numa revista, né? Você pode encontrar o assunto com opiniões diversas, com abordagens diversas dentro das plataformas digitais, mas organizado e cuidado como numa revista impressa, realmente não vai ter. E outra, e está aí de novo o fenômeno dos álbuns de figurinhas em pleno 2022, né? Eu acho que isso é o papel, isso é a banca, isso é os pontos de venda de produtos impressos, editoriais, sejam eles quais forem, independente de ser banca, livraria ou o que for. O mercado realmente existe, está aí, e a gente precisa cuidar dele para ele se manter e para ele voltar a crescer e voltar a se estabilizar. É verdade. Adélia, você tem uma pergunta. Adélia Francischini, do Instituto de Pesquisa Francischini, fez muita pesquisa de revista já na vida.
E de de jornal. revista, de livros também, para editoras de maneira geral, para todas as mídias, né? Eu trabalhei muito para todas as mídias e trabalho ainda. Mas eu queria dar um depoimento um pouco contrário de vocês. Infelizmente, vou ter que contrariar Saramago, que é meu escritor, um dos preferidos, porque eu acho que assim, a gente... Claro, eu adoro papel, adoro livro, adoro revistas, adoro jornal, leio muita coisa o dia inteiro e, por força de circunstâncias, já 2 vezes que me desfaço de biblioteca, né? A última vez, agora foram mais 3.000 livros, porque não tinha mais como guardar, ainda fiquei com outros 3.000. E agora eu faço parte de 2 clubes de livro. Um deles a gente lê um livro por semana, tudo digital. E no outro a gente lê um livro por mês. E se não fosse a condição de ser digital, nunca que a gente teria esses clubes. Esse clube do livro que eu leio um livro por semana é uma ONG do Galeno Amorim, acho que vocês devem conhecer, e ele tem mais de 100 grupos de leitura com pessoas com mais de 60 anos, e a gente lê tudo da árvore do livro. Então, é uma facilidade, porque a coordenadora coloca lá meia dúzia de livros para a gente escolhe qual que a gente vota. Aquele que ganha é o que a gente vai ler na próxima semana e discutir. Toda terça-feira, final de tarde, a gente discute o livro. Seria impossível fazer isso no impresso, né? Por questões até de acessibilidade. A gente tem gente que mora em fazenda, a gente tem gente que mora fora de grandes centros, né? E também pelo custo, porque é muito diferente o custo do digital para o custo do impresso. E, contrariando Saramago, muitas vezes me pego chorando em cima da telinha. Eu falei disco rígido, não falei telinha. Mas é uma tela, né? Ninguém vai chorar no disco rígido, mas vai chorar frente à tela, quer seja do celular... Você estava vendo um filme. Hã? Você estava vendo um filme, você não estava lendo um livro. Não, estava lendo um livro, Adélia, você tem algum disco, algum livro digital autografado pelo escritor? Não, aqueles que eu queria autografar, eu comprei. Olha, eu comprei. O seguinte. Eu tenho muitos livros autografados. Tenho vários livros autografados. A Lígia Fagundes Telles nunca me autografaria um livro, certo? Digital. Não, então, claro, eu acho assim, eu respeito os clubes digitais de livros, eu respeito, tá? Mas eu acho que perde o charme. E eu acho que também a inserção na leitura, eu acho que deveria ser impresso, porque a relação com o livro é diferente, ou com a revista. Agora, revista é uma coisa que eu sou apaixonada por revista impressa. Apesar dela ser mais efêmera, na maioria dos casos, né? Eu acho que a beleza da revista impressa ela não se retrata tão bem, eu acho, no eletrônico. O eletrônico, para livro, é um texto digitado, escrito, seja ele na pedra, seja ele na tela, seja ele no papel, é o texto. Agora, a revista, não. Né? E eu achei, nessas minhas idas, que eu tenho ido muito para a Alemanha, né? Ficado lá meses e meses em função de família, eu tenho visto como as pessoas compram revista, e lá eles não abandonaram os pontos de venda. Todo mercado, grande, mercado pequeno, mercado de bairro, tem 1000 títulos de revistas, de informação, de passatempo, de tudo. E as pessoas compram, e eu comprava também, e ficava toda contente, chegava em casa com uma revista, a minha nora ria de mim, porque ela falava assim, você mal fala 10 sentenças em alemão e você compra as revistas. Eu falei, sim, porque eu estou aprendendo. Então,
tem uma relação, né? E eu acho que nós, no Brasil, por várias circunstâncias econômicas e Culturais. de outras, a gente abdicou dos pontos de venda para as revistas, né? Olha o trabalho que a gente tinha. Quando eu fui diretora de Veja, o trabalho que eu tinha com a distribuição de banca, com as campanhas, e em fornecer e controlar, né? É um trabalho insano, né? E eu acho que dá muito trabalho, mas dá resultado. Eu tenho a impressão, e aí, dando uma pinicada em vocês, em editores, que abdicou-se desse trabalho muito esforçado de banca, né? E acho que a gente tem muita coisa ainda que seria digna de estar em banca. Você anda nas bancas da Avenida Paulista, nas bancas do centro da cidade, nas bancas de grandes bairros, e você pouco acha, né, dos títulos que você gostaria de ver, grandes títulos, né? É incrível. Sempre acabou, né? Tem, mas acabou, né? Eu acho que nós brasileiros somos muito voltados para o digital, né? Tem digital, mas acho que a relação com os títulos é diferente. Eu acho que com revista é mais diferente do que com livro. A menos, claro, que se você for levar para um autor autografar, tem que ser um livro impresso, claro. Ou guardar aquele livro maravilhoso. Tem alguns livros que estão na minha listinha para serem comprados. Eu já li, quero comprar. Mas as revistas, eu não sei mais onde comprar revista. Não sei. Outro dia eu estava na praia, fui em todas as bancas da praia para comprar Piauí, não achei. Eu sou assinante da Piauí. Olha o Guilherme Terra, da Piauí. Adélia, me desculpa que te interromper, acho que também não é o mote aqui da nossa conversa, mas já que eu fui citado diretamente agora, mas eu já queria falar com você. A questão aqui a gente precisa compreender o todo. O Joaquim falou um pouco, e o que é uma verdade. A gente precisa, eu vou até aumentar um pouco, melhorar um pouco o discurso dele, no sentido do seguinte: a gente perdeu... A coisa começou lá da origem, né? Na verdade, aquele ganho de escala que existia, hoje não existe mais. Então, está muito difícil o mercado para as revistas, que é um mercado completamente diferente dos livros. Tá? Para começar, a gente precisa compreender que são coisas diferentes. Hoje em dia, assim, existe um estudo da Abril, a gente perdeu 1/3 de PDVs, quer dizer, de número de bancas pelo Brasil inteiro. E isso não é só uma questão por conta do digital, é todo um modelo novo, uma estrutura nova que existe. E contribuiu muito para isso a própria derrocada da Abril. A Abril com certeza tinha mais de 50 títulos, e ela enchia as bancas de jornal com esses títulos de toda sorte. Eu posso falar isso, que a gente estava junto nesse projeto com eles. Mas o que acontece é o seguinte: hoje nós temos... A própria Abril tem meia dúzia, né? Vamos dizer assim, não chega a 10 os títulos da Abril. Então, o ganho de escala que existia na distribuição, na entrega, e tudo, hoje não existe mais. Se você for ver, você não tem distribuidores, os distribuidores locais que existiam. Só ilustrando aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem um pouco esse mercado, me desculpem quem está nesse mercado conhece, a gente concorre com um distribuidor que hoje em dia prefere entregar iFood, só para você entender. Porque um cara no iFood, ele ganha 10% praticamente do que ele entrega. Então, se ele entrega uma pizza e uma coca, que dá R$100, ele ganha R$10. Para ele entregar uma revista, que é o mesmo trabalho de ir até a casa do cliente, ele ganha 1/10 disso, 2/10 disso. Então, para ele também não interessa. Então assim,
é toda uma cadeia produtiva que vem sofrendo, as coisas todas A cadeia se encareceram. quebrou, né, Guilherme? O papel, sabe que o papel encareceu demais por conta de todo o mercado global, por conta de dólar. Então, assim, são multifatores. A questão toda aqui é multifatorial. Não é por nossa culpa. Eu gostaria muito de continuar imprimindo em papel. O nosso produto ele tem esse apelo, né, físico. A revista impressa é muito melhor do que a revista digital. Tem essa questão do pessoal, e eu acho até que esse pessoal que gosta de colecionar é que mantém a nossa produção ainda. Porque, assim, hoje em dia é muito difícil para o editor que trabalha com isso, ele manter essa cadeia produtiva e a operação impressa. A operação impressa hoje praticamente não se paga mais. Porque você tinha, inclusive, a questão da publicidade. Hoje em dia, a publicidade é mínima na revista impressa. Porque a publicidade no meio digital ela é muito mais direcionada, muito mais específica, dinâmica, ela é muito melhor. Para o anunciante, ela dá um retorno muito melhor. Entendeu? A gente tem que entender isso também. Então, isso tudo é multifatorial o problema. Sim. Não é uma coisa só. É a tempestade perfeita. A operação impressa. Está muito difícil, efetivamente. E aí eu acho que a pandemia contribuiu para acelerar esse processo. Ia demorar 10 anos e tudo foi acelerado. Eu tenho muita preocupação, e eu converso isso com alguns editores, inclusive com o CEO da Abril, temos que agradecer aqui a Panini, porque assim, essa operação da Copa, dos álbuns, ela tem segurado muita gente de jornaleiro e banca. E eu tenho muito medo que depois da Copa exista um movimento de redução maior ainda. Você passa hoje numa banca, a banca vende Coca-Cola, sorvete, pirulito, pé de moleque, cigarro. Havaiana. A revista fica no canto. Não é uma operação mais, não é a operação de revista que sustenta o jornaleiro. São poucos jornaleiros que têm um mercado próprio que se banca com a operação de revista, de jornal. Então, assim, é muito difícil, mas é uma questão multifatorial, não é uma coisa específica, entendeu? Então, sim, é uma luta inglória que a gente está lidando agora. Então, nós somos um dos players que gostaríamos muito de manter a operação impressa. Eu acho que tem toda essa questão que o Fábio colocou. Concordo com o Joaquim que não é todo mundo que tem essa visão de que o papel não contribui para o desmatamento e tudo mais. Eu acho que a gente tem que aumentar a nossa divulgação dessas questões. Eu acho que isso é importante. É importante também sair desse ambiente, porque no nosso ambiente todo mundo sabe disso. Mas a gente tem que sair do ambiente. Essa questão do Itaú, e não vamos só culpar o Itaú, todos os bancos e todas as operadoras em si, elas entenderam e usaram isso para efetivamente reduzir custo. É uma redução. Exatamente. Agora, se ela fala, olha, eu vou reduzir custo e deixar de entregar o boleto a você, ia ficar feio, ia ficar chato. As pessoas, os clientes iam reclamar. Quando ela associa isso a uma questão socioambiental, a uma questão, né, tem um apelo. Então, eles usaram isso como uma ferramenta, simples assim, mas funcionou. Então, as pessoas têm essa visão de que realmente o papel é prejudicial. É uma visão antiga, mas, enfim, ainda existe. E eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Agora, não é só isso que vai resolver o nosso problema e a nossa cadeia. A coisa é muito maior. Entendeu? A gente tem o distribuidor, a gente tem o ponto de venda, a gente tem cada vez menos PDVs para vender as revistas impressas. E a digital, você não sofre esse tipo de barreira, não tem barreira. Você produz, você faz a sua edição digital e você bota no site e acabou. Por exemplo, a gente teve agora, você tem o debate político no domingo. Na segunda-feira foi
foi o que movimentou os debates, né? Ontem só se falava nisso. Você vai lá no seu site, você atualiza, você bota coisa nova. Minha revista só vai sair no mês que vem. As semanais só vai sair na semana que vem. Já esvaziou esse debate. Então, não tem como você competir com um processo ágil que a gente tem hoje, entendeu? Eu falo com o pessoal do Globo e tudo mais, o Jornal Nacional já está velho. Quando chega 8 horas da noite, as notícias já estão velhas. Eu tenho filhas adolescentes, as minhas filhas não veem Jornal Nacional. Elas falam, para quê, pai? Porque tudo que passa lá eu já sei, eu já vi, eu já li, eu já olhei nos sites, eu já vi tudo. Então, é uma luta inglória, entendeu? É realmente difícil. É o que você falou, esse exemplo que você deu é um exemplo importante. É óbvio que a gente tem os apaixonados, como a Regina colocou, né? Dos livros impressos e tudo mais. Mas essa geração nova, Regina, não vê dessa forma. Eu sei, entendeu? mas As minhas filhas não veem dessa forma. Mas a minha amiga de 30 anos, ela coleciona Piauí impressa. E os livros dela, ela lê tudo no tablet, mas ela não abre ainda a Piauí impressa. Ótimo, essa geração toda mantém a gente. Agora, eu quero saber se a próxima geração vai continuar desse jeito. Esse é o problema. Então, Guilherme, é do trabalho que nós vamos começar a fazer, que nós temos que fazer, certo? Na área educacional, para que as crianças comecem a interagir com o papel e com a leitura. Regina, só a título de contribuição, né? Lá na Alemanha, eu procurei falar com o gerente de algumas lojas para saber como é que chegavam aquelas revistas, né? Porque tem essa problemática da distribuição. Lá também não tem mais banca, né? Tem algumas bancas totalmente eletrônicas que você põe lá, anota e fala o que você quer e a máquina gospe, mas a grande maioria que eu vi de venda é em mercados mesmo, né? E ele me disse, o único gerente de uma cadeia que eu tive contato, me disse que são os distribuidores de alimentos que hoje distribuem as revistas. E que eles têm 3, 4 distribuidores, então tem um distribuidor de leite que distribui revista, não leite gelado, leite, né, desses de caixinha, tem um distribuidor de alimento não sei o que lá, liofilizado, e assim é. Então, lá as editoras conseguiram fazer uma parceria, né, com distribuidores de outras naturezas e abriram os mercados como ponto de venda. Estou falando como uma sugestão que, de repente, para manter, fazer uma sobrevida aí, né, do impresso, talvez, como o Guilherme estava falando, nem todos vão conseguir competir com o digital. O noticiário é uma coisa muito complicada, muito difícil, realmente. Mas talvez outras naturezas de revistas consigam, né, se alinhar aí com distribuidores e fazer uma parceria com os mercados. Deve custar, com certeza, mas eu acho que se eles conseguiram resolver lá, é um insight, no mínimo, para a gente estudar, pensar, né, verificar aqui da possibilidade. Gente, eu peço desculpas, eu tenho que sair. Não, já passamos mais de meia hora, que esse assunto é meio apaixonante. Tá bom. Fábio, um abraço. Pessoal, Regina, eu vou procurar aqui algumas coisas, a gente conversa mais depois. Tá bom? Já passei o teu contato para a Regina. Posso fazer pelo menos um comentáriozinho no final? Eu vejo como é apaixonante, né, Adélia, Guilherme? Primeiro, brasileiros leem pouco, pesquisa nacional, a gente produz 450 milhões de livros, dá 2 livros e pouco por ano, então, livro, revista, jornal, brasileiro lê pouco, ponto. 2, o Conar e a ABA acabaram de lançar, Guilherme, um guia maravilhoso de anti-greenwash. Isso é muito bom, Joaquim, para todos nós, né? Porque a ABA fala com os grandes anunciantes, né? E acho que eles vão prestar muito mais atenção, porque vem da WFA, que é a Associação Mundial de Anunciantes, né? 3, a gente tem conteúdos, Guilherme, sim, que mostram que a propaganda
feita em mídia impressa, e o POP do dia 8 de dezembro, que a Heloísa falou, é para isso, tá certo? A gente está trazendo, inclusive, de novo, o James da FIP, mais o Gustavo Bruno da Caras, da Argentina, e mais um monte de gente bacana, para mostrar isso, quer dizer, a credibilidade, a resiliência, a perenidade da revista impressa Piauí, que, aliás, eu assino e coleciono, Guilherme, e adoro os anúncios da Companhia das Letras e todos os outros anúncios, e vejo e depois uso esses anúncios para comprar, mostram, e a gente tem, Regina, muito material sobre isso, não é aqui agora, a gente está com o tempo esgotado, mas eu queria convidar ou da gente fazer um segundo round focando em publicidade em revistas impressas, né? E aí a gente coleciona todo um outro arcabouço de dados para trazer para vocês, vocês vão ver quanta coisa bacana que pode municiar, inclusive, o teu pessoal de mídia. Ô, Fábio, a Paula Carvalho da Paz e Filhos, ela está falando uma coisa interessante, né? Mas o que gera a paixão das crianças pelo álbum da Copa, que é impresso? Que outras publicações poderiam trazer as crianças para o papel? É só a Copa que tem esse apelo todo? É o meio ou o conteúdo que geram o interesse? Então, a questão é a troca de figurinha, entendeu, Regina? Eu acho que o que estimula isso ser impresso, porque jamais você iria trocar se fosse no meio digital. Eu acho que é um projeto que é começo, meio e fim relacionado a algo de figurinha. É um case específico daquela operação, entendeu? Mas os gibis do Maurício vendem muito também. Mas o gibi é outra coisa também, você vê. Mas não é figurinha, não se compara, né? é um gibi lido no papel, ali na revistinha, e no celular não tem comparação. Agora, são cases, assim, são nichos, são coisas específicas. Você não consegue replicar isso para outras questões e para outras operações. Uma operação normal de revista ou de livros, etc., é uma concepção completamente diferente. Completamente diferente, entendeu? Você, por exemplo, só para ilustrar uma foto, a gente tem, né, a nossa revista preza por isso. Então, você tem fotos, concepções de fotos belas, tem uma arte toda por trás. Agora, no celular ou no computador, você pode aproximar, você pode chegar para frente, chegar para o lado, você olha tudo, você olha o detalhe, a mulher que quer ver a roupa, o sapato que a outra estava vestindo, você aproxima, né? Você faz assim, né? Eu vejo, eu tenho um afilhado que, né, ele tem esse trabalho de pinça, ele às vezes quer fazer no papel, porque ele é, lógico, criança, tem 4, 5 anos, e ele, esses dias, a gente estava mostrando, os pais estavam mostrando um álbum de fotos para ele, fotos antigas, né, do casamento deles e tudo mais, e ele queria aproximar, ele fazia assim na foto. Sabe? Pô, não existe. Então, assim, a gente sabe que tem um pessoal que é apaixonado pela nossa revista, e nós mesmos somos por várias revistas, mas, assim, a geração que chega no mercado não é uma geração que dependa disso. É uma geração que tem outra cabeça. E a gente continuar esse processo é muito difícil. Uma das coisas, por exemplo, só para ilustrar vocês também, eu sei que a gente está com o tempo estourado, eu tenho um estudo que fala sobre os PDDs e bancas, que, assim, banca sempre foi passada de pai para filho, né? Sempre foi passado de pai para filho. É uma coisa muito tradicional, que ficava na família e tudo mais. Hoje, os filhos não querem mais as bancas do pai. Não é mais uma operação rentável, não é mais... Você ser jornaleiro parece uma coisa menor, você entendeu? Não é, o cara é jornaleiro. E, se você for olhar, e eu sei disso, principalmente aqui no meu mercado, Rio de Janeiro, Porto, os donos de banca não estão mais nas bancas. Quem está nas bancas, eles botam pessoas para ficarem nas bancas. Eles mesmos não ficam mais. E aí é o seguinte, aquela questão antiga que tinha, né, que o que engorda o boi é o olho do dono, é isso. O cara que está lá, o garoto que está lá, que vende revista, ele não sabe nada. Ele nunca vai chegar para ninguém que entrou na banca e vai falar, olha,
chegou a Piauí Nova, edição de setembro, edição de outubro, que você tinha isso antigamente, né? Eu lembro que eu passava no meio da rua, o jornaleiro da minha rua falava, Guilherme, chegou aqui, chegou, sabe? Não existe hoje isso mais. Então, assim, é por isso que eu falei, a questão é multifatorial, não é uma coisa só. Assim, papel é uma coisa, só para ilustrar também, Fábio, uma coisa que é muito importante. Papel hoje é muito caro, é uma coisa que pesa muito na operação, entendeu? Por várias questões também, de dólar, de mercado internacional e tudo mais. Então, assim, tudo contribui para prejudicar esse processo. Tudo é negativo. Não tem um fator que seja positivo. E, assim, Fábio, eu acho que seria legal você trazer para a gente todo esse estudo e essa questão da publicidade, mas, assim, a gente tem que combinar com os russos, né? Porque, assim, os publicitários não têm essa visão, os anunciantes não têm essa visão. É muito difícil hoje você competir com os caras. Porque, assim, por exemplo, só dar um exemplo, eu sou flamenguista, eu sou da Adidas e quero vender camisa do Flamengo. Eu consigo mandar uma mensagem só para flamenguista, entendeu? Eu consigo pontuar, por exemplo, Rio de Janeiro, quem torce para o Flamengo, quem mora na Zona Sul, quem faz não sei o quê. Isso no digital é uma coisa, assim, é maravilhosa, é encantador, se você for ver. Se a Adidas for publicar uma página na revista Piauí, a Piauí vai chegar para o seu público, né, para a sua circulação, e quem é Vasco, quem é São Paulino, quem é palmeirense, vai ler, vai receber, e vai ficar pé da vida, ainda vai passar. Então, assim, é muito difícil você competir. É óbvio que a perenidade, tem todas as questões da publicidade impressa que não se comparam. Mas o público, o target que você acessa é fenomenal. E a gente tem que combinar com os publicitários, eles não têm essa visão mais. É muito difícil você hoje brigar com a publicidade digital. Eu acho que quem está aqui, quem é editor de revista, sabe disso. Por isso que a gente faz o POP, Guilherme, esse Power of Print, com a SPM, para trazer exatamente como já falaram, Luiz Lara, Nizam e tantos outros, né, Regina? Estamos atrás de outros feras, né, para esse POP do dia 8 de dezembro. Não perca. Eu acho que aí você vai ter também um fórum, um espaço muito legal. Chama o Guilherme. Boa ideia, hein? Eu chamo o Guilherme porque ele tem um case de uma revista impressa, ele tem as dores da distribuição. Eu acho que chama o Guilherme, que eu acho que você vai ter um excelente palestrante. Olá, Guilherme. O problema, Regina, é que dia 8 de dezembro eu acho que é a minha reunião do conselho. Mas é de manhã. Mas o Fábio arranja um horário de eu acho que é exatamente dia 8, eu vou confirmar aqui na minha agenda, mas eu acho que é exatamente dia 8 de planejamento de 2023. Eu acho que você pode contribuir muito, Guilherme, muito. Maravilha, boa ideia. Eu fico chorando com as pitangas com ele, para ele participar mais da ANE, porque ele pode contribuir muito. Queridos, eu preciso sair. Tá bom, não, gente, eu preciso terminar. Vamos. Preciso terminar. Eu acho batemos recorde hoje. Com outra pauta, eu fico feliz. Para conversar. Um abraço. 1h40. Obrigado, um abraço. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Obrigada a todos e até semana que vem. Enorme o prazer. O prazer foi nosso, Fábio. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Obrigado. Mara, vamos anunciar assim. Vamos lá. Obrigada.